obrigado, Senhor. Pai, usa o teu servo, Senhor Deus. Pai, pessoas estão sedentas para escutar a tua palavra, Senhor Deus. Senhor Deus, mas que possamos, Senhor Deus, sair impactados, Senhor Deus, ainda mais, Senhor Deus, cheio da tua presença, do teu poder, do teu Espírito Santo em nós, Senhor Deus. Usa o teu servo grandemente, Senhor Deus, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Abra comigo sua Bíblia, livro do profeta Daniel, capítulo de número 3, a partir do versículo de número 19 a seguir. Livro do profeta Daniel, capítulo de número 3, versículo de número 19 a seguir. Enquanto os irmãos procuram, eu gostaria de externar a Deus a minha gratidão de uma vez mais poder estar convosco nesta tarde, abençoada, ministrando a poderosa palavra de Deus. Gratidão pelo nome do nosso irmão Washington, também do nosso irmão Danilo, que é líder e dirigente desta congregação. E Deus tenha sido louvado pelas nossas vidas. Quem achou, diga amém. Amém. E está escrito da seguinte forma: então Nabucodonosor se encheu de furor e se mudou o aspecto de seu semblante contra Sadraque, Mesaque e Abednego. Falou e ordenou com furor que aquecesse 7 vezes mais do que se costumava aquecer. E ordenou aos homens mais fortes que estavam no seu exército que atassem Sadraque, Mesaque e Abednego para lançarem no fogo ardente. Então aqueles homens foram atados com suas capas, com seus calções, com seus chapéus e suas vestes, e foram lançados dentro do fogo ardente, porque a palavra do rei apertava, e o forno estava sobremaneira quente, e a chama do fogo matou aqueles homens que levaram Sadraque, Mesaque e Abednego. E estes 3 homens, Sadraque, Mesaque e Abednego, caíram matados dentro do forno ardente. Então o rei Nabucodonosor se espantou e se levantou depressa. Falou e disse aos seus capitães: não lançamos nós 3 homens atados dentro do fogo? Responderam e disseram ao rei: é verdade, ó rei. E responderam e disseram: eu, porém, vejo 4 homens soltos e que andam passeando dentro do fogo, e nada há de lesão neles, e o aspecto do quarto é semelhante ao filho dos deuses. O versículo de número 29 diz: por mim, pois, é feito um decreto pelo qual todo povo, nação, língua que disser blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego seja despedaçado, e suas casas sejam feitas por monturo, porquanto não há outro Deus que possa livrar como este. Então o rei fez prosperar Sadraque, Mesaque e Abednego na província de Babilônia. Antes de você tomar o seu assento, diga comigo: impactados pela fé. Tome o seu assento, glorificando e exaltando o nome de Jesus. Queridos, meu coração muito está alegre de ver este trabalho prosperando na presença de Deus, pois esta obra é uma obra que nasceu no coração de Deus, e eu vejo Deus fazendo grandes coisas nesse lugar. Na tarde de hoje, nos planos humanos, eu não estaria aqui trazendo essa palavra, mas há uns anos atrás
estava num culto, e nesse culto, uma irmã que foi ministrar a palavra, ela assumiu naquele presente momento aquela oportunidade, pois o pregador que estava escalado, que estava com seu nome no banner e na publicação de semanas antes, acabou não estando presente por motivo de força maior. E naquele ano em questão, eu estava passando por exatas circunstâncias em todos os cultos que eu estava ministrando. O principal sempre furava. E ela falou uma mensagem que ficou cravada no meu coração, e eu tomei posse daquela palavra. Ela dizia nas suas palavras: irmãos, Deus ele me trouxe aqui a trazer uma mensagem aos estepes do Senhor. Estejam preparados. E eu fui meditar nisso, e todo carro ele tem um pneu extra. Esse pneu é chamado de estepe. E o estepe ele só aparece quando o principal ele fura. E eu tomei posse daquela palavra. E na tarde de hoje eu sou um estepe do Senhor. O principal furou. Eu estou aqui para fazer o carro andar em nome de Jesus. O texto que nós lemos é um texto muito poderoso, pois ele retrata a fé em ação. Quando observamos a Bíblia Sagrada, nós temos que entender que no capítulo 3 do livro do profeta Daniel, estava ali uma afronta à fé de 3 indivíduos: Sadraque, Mesaque e Abednego. Seus nomes, que na nacionalidade judia são Ananias, Misael e Azarias. A circunstância que eles estavam vivendo era uma circunstância adversa, pois eles estavam escravizados, estavam desprovidos de sua liberdade. Sua terra natal estava assolada. O templo onde eles adoravam a Deus estava destruído. Não se poderia ofertar a Deus sacrifícios. Não se poderia entoar hinos de louvores a Deus, pois a cidade de Jerusalém estava totalmente assolada. Suas muralhas haviam sido derrubadas. O templo havia sido saqueado e totalmente destruído. E o povo que não estava cativo no corpo, estava cativo na mente. Mas o que mais me chama a atenção é que quando estes 3 jovens chegaram em Babilônia, os costumes de Babilônia são diferentes e distintos, porque eles eram idólatras. Mas o que mais me chama a atenção é que eles, chegando ali, eles conversaram entre si e colocaram em seus corações de não se corromper naquela terra. A circunstância não estava favorável, eles estavam escravos, mas não eram escravos. E eu explico isso na tarde desse dia. O verbo estar é passageiro, mas o verbo ser é eterno. Ou seja, você está sentado, mas você vai estar de pé. Você está caído, mas Deus vai te levantar. O estado, ele é passageiro, mas aquilo que você é eterno. Você é e sempre será escolhido e escolhida de Deus. Você é e sempre será alvo da promessa de Deus. E o que te assegura isso é o sangue que foi vertido na cruz do Calvário, onde Jesus tomou o preço pelas nossas vidas e disse: Pai, tudo está consumado. E o que me chama a atenção é que eles decidiram em seus corações em não se contaminar. Não comeram as comidas ofertadas pelo rei, não tomaram das bebidas que foram ofertadas pelo rei, porque eles sabiam que as comidas e bebidas eram sacrificadas aos ídolos. Contudo, eles se separaram, se santificaram, e Deus honrou o que eles estavam fazendo. A Bíblia vai dizer que eles foram escolhidos dentre os jovens, e posições de destaque foram dadas a eles em Babilônia. Eles eram conselheiros reais. Os indivíduos que tinham as mentes pensantes da época estavam em Babilônia e estavam sendo alvo da promessa de Deus, porque Deus ele faz prosperar aqueles que nele confiam. Deus ele faz prosperar aqueles que nele esperam. Deus sempre honra aqueles que honram ele. Deus dá honra a quem tem honra. Deus protege aqueles que nele confiam. Deus dá sabedoria para aqueles que temem o seu poderoso nome. Agora o rei Nabucodonosor, ele estabelece uma grande estátua em seu reinado.
E ele anuncia a todas as tribos, a todos os povos, a todos os indivíduos de grandes classes, de grandes posições, o seguinte ordenança: que ao som da música que fora entoada pelos pífanos, pelas buzinas, pelas gaitas de foles, pelas harpas, todo o povo deveria se prostrar e adorar a imagem de Nabucodonosor que havia estabelecido. E quando o povo ouviu, se prostrou, mas dentre o povo ficou 3 homens ali que não se dobraram. E logo fizeram o rei saber que eles não haviam se dobrado, dizendo: olha, rei, aqueles 3 homens judeus que o Senhor estabeleceu por cabeça na sua nação, eles não te honram, não adoram os teus deuses e não fazem caso de ti, e não se prostraram diante da estátua que o Senhor estabeleceu. Então naquele momento foram trazidos à presença do rei, e quando o rei começa a questioná-los acerca disso, perguntando se era de propósito que assim faziam, eles responderam: nós não necessitamos de responder ao rei. E fica tu sabendo que nós não adoraremos a teus deuses, não nos prostraremos da tua imagem, porque o Deus a quem nós servimos, Ele é poderoso para nos livrar, Ele é poderoso para nos dar o livramento, para livrar da tua mão do fogo ardente. E fica tu sabendo que se ainda assim Ele não nos livrar, nós não iremos nos prostrar. Eles se submeteram à vontade de Deus. Mas não somente isso. Quando eles disseram: se Ele não nos livrar, nós não iremos adorar, eles se submeteram ao poder de Deus. E a fúria se acendeu contra eles. E a Bíblia diz que 7 vezes mais foi aquecido do que se costumeiramente costumava aquecer. Mas se não fosse o suficiente, o rei mandou os mais fortes do seu exército atar as suas mãos, atar os seus pés e lançarem eles no fogo ardente. Ataram mãos e pés e lançaram dentro do fogo. E o que me chama a atenção é que a pressão do fogo era tão grande, que quem lançou acabou morrendo. E o mais interessante, irmãos, quando falamos de fé, nós temos que entender que existem diversos tipos ou diversas ramificações da fé. Como assim, Isaías? Existe a fé que você necessita para ser salvo, que é a fé salvífica. Existe a fé como um fruto do Espírito. Existe a fé como um dom de Deus. E existe a fé como um atributo necessário para que você venha a obter os sinais que Jesus ele confirmou na sua palavra que estariam sobre aqueles que acreditassem. Contudo, embora haja diversas ramificações, apenas uma é a fé necessária para que os milagres venham a acontecer, que você deposite ela na pessoa do Senhor Jesus. E sabe o que é o mais interessante? Que a fé, ela não vem de qualquer forma. Em Romanos capítulo 10, versículo de número 17, diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. E no coração desses 3 homens ficou guardado o que o profeta Isaías escreveu, dizendo no capítulo 43, versículo de número 2: quando passares pelas águas, eu estarei contigo. E quando pelos rios passarem, eles não te submergirão. E diz: e o fogo não arderá em ti, e chama alguma te pegará. Sabe o que é mais interessante nisso? Que essa palavra, acredito eu, que ficou gravada no coração deles. E essa palavra diz, não diz se você passar, mas diz quando você passar. Sabe o que Deus está dizendo a eles? Olha, as provações, as tentações, as dificuldades serão inevitáveis na sua vida, mas não é das provações, não é das dificuldades, não é dos desertos, não é dos vales que eu vou te dar o livramento. É na tribulação, é no deserto, é no vale, é na dificuldade, é na tribulação que Deus vai dar o livramento. É necessário que você entenda que não é do local que você está que Deus
Deus vai te dar o livramento é no local que você está. Você tem que entender que para Deus te livrar você tem que acreditar. E a fé ela é seguida de obras. A obra fala de ação. E quando falamos de ação, lembramos de oração. É quando você conversa com Deus. Oração é um ato consciente e voluntário que nos direcionamos a Deus. É você conversar com Ele. Mas a oração não fica resumida em apenas conversa. O segundo verbo da oração é ação. É quando você fala com Deus e decide tomar uma atitude. E aqueles 3 homens entenderam que não seria da prova que Deus daria o livramento, mas seria na prova. Quando Deus criou o fogo e as águas, Deus deu a eles ordenanças específicas. A água, quanto mais profundo você desce, maior é a pressão. Quanto maior a quantidade de água, mais força ela vai ter. Embora seja uma substância maleável, ela tem tanta força que se ela cair ininterruptamente em cima de uma pedra, ela pode furar a pedra. A água ela pode ser transformada de forma muito simples e clara em todos os 3 aspectos distintos, como sólido, líquido e gasoso. Ela pode assumir essas 3 formas, porque ela é muito maleável. E o mais interessante é que ela em si é incolor e inodora. Não tem cheiro, não tem cor e não tem sabor. Mas é a melhor bebida e faz muito bem para o seu corpo. O seu corpo é formado de 70% de líquidos. O nosso planeta ele é coberto por maior parte por líquidos. A água está presente em todo lugar. E o mais interessante é que o fogo ele é tão poderoso que até mesmo o ácido derrete. A funcionalidade dele é essa: destruir tudo que ele toca. Ele emite calor, ele aquece, mas quando em excesso machuca. Eu imagino naquele momento Deus conversando com o fogo, dizendo: eu sei que eu te fiz para ser ardente, eu sei que eu te fiz para ser forte, eu sei que eu te fiz para ser poderoso, eu sei que eu te fiz para destruir tudo aquilo que você tocar e que se aproximar, dependendo da sua intensidade. Mas hoje, fogo, você não pode queimar. Hoje, fogo, você não pode destruir. Hoje você não pode deixar nem cheiro, porque dentro de você vai ser lançado alguém que teme o meu nome. Sabe o que Deus está dizendo nessa tarde? Quando a sua fé é posta em prática, as ordens naturais das coisas são mudadas. Eu vou repetir porque parece que os irmãos não entenderam. Quando a nossa fé é posta em prática, quando aquilo que eu digo que acredito começa a praticar, a ordem natural das coisas tende a mudar. E aqui eu abro parênteses para dizer, sabe porque muita coisa ainda não mudou na sua vida material, na sua vida espiritual, na sua vida conjugal, no meio da sua família, no meio da sua parentela, na sua vida profissional, é porque você não tem praticado aquilo que você diz acreditar. Aqueles homens estavam convictos que seriam lançados, mas acreditavam no Deus a qual estavam servindo. É interessante que a Babilônia da época era... Quem dominava a Babilônia da época dominava o mundo inteiro, porque o mais poderoso exército estava sob o comando deles. E naquele momento, a história estava para ser mudada, porque o Deus Criador de todas as coisas estava presente naquele lugar, porque Ele não deixa a sua palavra cair por terra. Eu vou repetir porque isso aqui é muito forte. O Deus Criador de todas as coisas, Ele nunca deixou, nunca deixará e nunca deixa no tempo de hoje a sua palavra cair por terra. Então acredite naquilo que está escrito. Se Deus falou alguma coisa na sua vida, se Deus falou que vai fazer alguma coisa no meio da sua família, se Deus falou que vai fazer alguma coisa no meio da sua vida, a palavra que Ele disse, a palavra que Ele direcionou, a palavra que Ele inspirou, não cairá por terra até que se cumpra. E se você não crê pela minha palavra, creia na palavra que está escrita: passarão os céus e a terra, mas a palavra dele não passará. Oh, glória ao nome de Jesus.
Eles foram lançados e quem derrubou morreu. O diabo entrou no coração daqueles homens e disse: vamos amarrar e vamos lançar. Por inveja lançaram, mas todo invejoso pagou o preço. O preço daqueles homens que amarraram e jogaram na fornalha foi o preço de suas vidas. Eles morreram. E o interessante é que quando eles caíram lá dentro da fornalha, caíram amarrados, de mãos e pés atados, sem liberdade. Mas o que mais me chama a atenção é que o rei se aproxima e não morre. Ele observa e fica espantado, porque naquele momento ele viu não 3 homens atados, ele viu 4 homens dentro daquele ambiente. E detalhe, os 3 que foram lançados de mãos e pés atados, estavam livres, estavam libertados, estavam passeando. O fogo não queimou eles, mas queimou as cordas que estavam atando eles. O tema da mensagem, o tema da campanha é o impacto da fé. E a palavra impacto trata-se de uma ação que pode mudar a direção dependendo de sua intensidade. O impacto de uma batida de carro deforma, tira vidas. O impacto de uma bala, ela cria espaços onde não tem. O impacto de uma palavra negativa num tempo difícil pode te derrubar e te deixar depressivo. Assim também como o impacto de uma palavra de fé pode levantar a sua vida. Assim também como uma palavra de Deus, ela pode impactar a sua vida espiritual, a sua vida material, a sua vida sentimental. E na tarde deste dia, Deus está dizendo que tem um impacto de fé que vai mudar a sua história, dependendo da atitude, da forma que você agir a partir de hoje. Eles poderiam muito bem se prostrar, todo mundo se prostrou. Eles poderiam muito bem recusar, todo mundo recusou. Eles poderiam muito bem abrir mão de seus princípios, todo mundo estava abrindo mão. Mas só um ditado que toda mãe diz: quando o filho quer fazer uma coisa, ela não permite. Ele diz: todo mundo está fazendo, mãe. Minha mãe sempre diz: você não é todo mundo. Todo mundo estava se prostrando. Todo mundo estava ali adorando as imagens, abrindo mão dos seus princípios, mas eles não abriram mão. Eles não abriram mão da sua fé, do seu princípio, da sua integridade, para continuar adorando a Deus. E a ação que eles tomaram naquele presente momento teve um grande impacto na vida de todos que estavam ali. Porque quando Deus se apresentou na fornalha, e o rei Nabucodonosor viu, ficou espantado e disse: porventura não foram 3 homens que lançamos atados dentro da fornalha? E todos disseram: é verdade, rei. Então, por que eu vejo 4 homens soltos, livres, passeando no meio do fogo, e o quarto é semelhante ao Filho dos deuses? Sabe o que Deus está dizendo? Quando você tomar uma atitude diferente da atual, eu irei entrar no meio desse fogo, dessa situação difícil que você está passando, e eu irei confundir as mentes. Sabe o que Deus está dizendo? Tem um tempo novo chegando a partir da atitude diferente que você tomar. Observe que ao serem lançados, foram sem liberdade, foram desacreditados, mas quando receberam ali o livramento de Deus, aquele que havia estabelecido um decreto dizendo: quem não adorar a minha imagem será lançado no dentro. No momento em que eles decidiram não se prostrar, um novo decreto surgiu. Todas as tribos, línguas, nações adorem ao Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, porque não há outro Deus como esse que possa livrar. Sabe, irmãos, quando nós abrimos mãos dos nossos princípios cristãos, quando nós abrimos mão daquilo que o Espírito de Deus tem nos ofertado, oportunizado viver, o descrédito começa a se instalar. Quando nós, como crentes em Cristo Jesus, começamos a andar na mesma mão que o mundo está andando,
eles não veem diferença na nossa vida. Só que eles mostraram para toda aquela nação, para todo aquele mundo que estavam vivendo naquele período de tempo, o Deus que estavam servindo. E foi dada a ordenança que quem blasfemasse contra aquele Deus, ele seria despedaçado e sua casa seria feita em monturos. Sabe o que Deus está dizendo para mim e para você? Quando nós tomarmos uma atitude diferente, vou repetir, quando nós tomarmos uma postura diferente na nossa casa, no meio da nossa família, no meio da nossa parentela, no meio do nosso ambiente de trabalho, no meio do nosso convívio familiar, de amizades, quando nós tomamos uma postura de cristãos, salvos em Cristo Jesus, tudo vai mudar ao favor daqueles que servem a Deus. Eu profetizo em nome de Jesus que até o parente mais incrédulo será liberto e salvo pelo poderoso nome de Jesus. Quando nós tomarmos uma atitude diferente, quando nós assumirmos uma postura diferente, este mundo, esta nação, este país, esta cidade, esta vila vai ser impactada pelo poder da nossa fé. Fé é acreditar sem ver. A Bíblia diz no capítulo 33, versículo 33 do livro do profeta Jeremias: clamas a mim e eu te responderei, eu te anunciarei coisas grandes e ocultas que tu não sabes. Você clama no presente e Deus te responde lá na frente. Oh, glória a Deus. Ser impactado pela fé significa impactar alguém pela nossa fé, significa mudar a direção dela. O impacto faz a gente mudar a direção. O impacto faz a gente parar no momento. Todo impacto, ele sofre uma ação diferente da vida daquele que é recebido, ou da vida daquele que recebe o impacto. E qual é o impacto que a sua fé tem causado nas pessoas? Vamos refletir nesse momento, é final de campanha. Qual o impacto que a minha vida tem causado nas pessoas? Qual o impacto que a sua vida tem causado no ambiente que você convive? Para ter poder de Deus, para ter livramento de Deus, eu tenho que conhecer a Deus. Jesus declarou dizendo: Deus é Espírito. E só me engano, a palavra grega de espírito, que define espírito, é ruach, ou ruach, que significa sopro, hálito, vento. É aquilo que você não pode tocar com suas mãos, você não pode ver com seus olhos, porém, quando o vento passa por você, você sente o vento passando. Você pode não ver o vento, mas o vento está vendo você. Sabe o que Deus está dizendo? Você pode não ver Deus, mas Deus está te vendo. Você pode não tocar em Deus, mas Deus pode te tocar. Você pode não conhecer Deus, mas Deus, Ele te conhece. Oh, glória a Deus. Você pode até mesmo não ouvir o que o Espírito Santo fala, mas Ele ouve todas as suas orações. A Bíblia diz em João 8,32: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Deus trabalha com conhecimento, atitudes conscientes. Romanos capítulo 12, versículo 1 diz: rogo-vos, pois irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, com entendimento. Versículo 2: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai pela renovação do vosso entendimento, para que possa experimentar qual seja agradável, a boa e a perfeita vontade de Deus. Se Deus trabalha na base do conhecimento, o adversário também trabalha.
2 Coríntios capítulo 4, versículo 4 diz: e o Deus deste século cegou o entendimento dos homens, para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho de Cristo Jesus. Quando o nosso entendimento é cegado, as nossas atitudes deixam de ser racionais para ser irracionais. Nós somos um ser composto por 3 partes distintas: corpo, alma e espírito. A alma é o palco das nossas emoções, o palco dos nossos sentimentos, o palco das nossas intenções. O espírito é o palco do nosso raciocínio lógico, é o palco do nosso entendimento. Ambos juntos, unidos ao nosso corpo físico, através dos 5 sentidos humanos: audição, paladar, olfato, tato e visão, é possível perceber o mundo material ao nosso redor. E nesse mundo material que nos rodeia, existem diversos tipos de dificuldades que nos atingem dioturnamente. Quando nos comparamos às outras pessoas, quando a nossa condição financeira aperta, quando a nossa condição emocional aperta, quando a nossa condição física, quer que seja por saúde, quer seja mental ou sentimental, quando ela nos aflige, o Deus desse século ele age cegando o entendimento. E quando o nosso entendimento é cegado, resta apenas o instinto, que é a alma. E muitos têm o instinto de matar para sobreviver, lutam pela sua vida, lutam pelos seus ideais. Porém, tem outros que têm o instinto de desistir da vida, se matam pensando que perder a vida é a solução para seus problemas, desistem da primeira luta. E com isso, o entendimento cegado, as síndromes do momento, elas se instalam, como complexo de inferioridade, o desejo suicida, a depressão, a automutilação e tantos outros. Porque o entendimento se cegou, as janelas de entendimento foram fechadas, e o que restou? Apenas o instinto. Mas só que Deus ele fala que se nós começarmos a prestar um culto racional a Deus, e que culto racional é esse? Não é aquele culto de 18 horas no templo, é o culto que começa às 6 horas da manhã, dobrando o joelho, consagrando a vida, jejuando ao Senhor, lendo sua palavra, queimando a carne, vivificando o espírito, se alimentando da palavra, entendendo o mundo material de forma diferente, assumindo a posição de crente dessa geração. Aí sim podemos deixar de ser conformados com esse mundo, conformados com a situação atual, e ser crentes inconformados, e esse mundo seria transformado pelo nosso entendimento das coisas de Deus. E quando entendemos isso, a nossa fé é manifesta. Quando entendemos isso, os homens fora da presença de Deus começam a ver a glória que em nós é revelada em tempo de tribulação. É aquilo que Paulo deixou escrito: você não sabe que a tribulação desse tempo presente não é para se comparar com a glória que em nós será revelada. Entenda que a tribulação é permissiva para que na sua vida seja revelada a glória de Deus. Você pode até mesmo cair no fogo, só que a chama não vai arder. Você pode até mesmo cair no fogo, só que a chama não vai te consumir. Porque o Deus que criou o fogo, Ele está contigo nesta guerra. Pense bem o porquê de Deus ter permitido aquilo. E pense muito bem a prova que Deus permitiu na vida deles, porque Deus conhecia a integridade deles. Deus sabia que eles podiam suportar aquela provação. Deus sabia que eles tinham estrutura para suportar aquela provação. E também Deus sabe da sua estrutura. Deus sabe da sua força. Deus sabe até onde você suporta. Só que Deus falou comigo dizendo: tem pessoas que chegaram até aqui e participaram dessa campanha e não estão entendendo o que estão passando. Não estão entendendo o propósito da provação. Não estão entendendo a forma que Deus quer impactar
precisa ouvir. Entenda o período de tempo que você está passando. E entenda muito mais do que isso, o porquê você está passando por isso. Deus quer que você fique inconformado com isso. Deus quer que você entenda, que você tome atitudes conscientes na presença dEle. Deus está te convidando a ser melhor nessa tarde. Deus está te convidando a ser um crente mais fervoroso. Deus está te convidando a ter um compromisso mais sério com Ele. Não é aquele compromisso de você estar todos os dias de culto presente, aquele compromisso de você estar na presença dEle. Porque tem pessoas, pastor Danilo, que entram no culto, que entram no templo, mas não conseguem entrar no culto. Tem pessoas que entram no ambiente de cultuar, mas não conseguem entrar no manifestar da presença. E tem pessoas que não andam na presença de Deus, e quando vão orar de Senhor, na tua presença, agora eu entro. E que presença ele orava antes? Crentes como Elias estão em falta. Elias fala: Senhor, vem na tua presença em cujo eu ando. E olha que no tempo da lei, a graça, a unção era dada sob medida. Mas na graça, a unção de Deus é dada sem medida. No tempo da lei que eles estavam vivendo, o Espírito Santo vinha por momentos sobre a vida deles, quando eles iam ser usados. Mas na graça, Jesus disse: eu estarei convosco até a consumação dos séculos. Eu vos enviarei um novo Consolador, que estará convosco, que irá interceder por vocês, dos gemidos e neles. Entenda isso. Entenda isso nesta tarde. Saiba que Deus, Ele está permitindo que você passe por essa tribulação. Deus está permitindo esta provação. E bem-aventurado é você se passar por ela, porque quando for aprovado, Deus dará a coroa da vida para aqueles que o amam. Tiago 1:12. A fé sem as obras, ela é morta em si mesma. A fé é acompanhada de obras. Quando a fé for posta em prova, apresentar as obras, as vidas serão impactadas. Amém, meus irmãos? Posso orar por eles, pastor? Fique de pé. Em nome de Jesus. Para você que entendeu a mensagem, para você que entendeu, precisa ser um pouco melhor na presença dele. Venha aqui à frente nesta tarde. Quero orar por você. Quero orar pela sua vida. Ainda tem mais crente que precisa vir aqui na frente. Estou te esperando aqui. É final de campanha. E a atitude que você está tomando vai trazer mudança na sua vida. E não somente na sua vida. Deus vai trazer mudança na vida daqueles que estão ao seu redor. Oh, glória a Deus. Oh, glória ao nome de Jesus. Comece a se ligar no trono da graça nesse momento. Oh, glória a Deus. Eu ouço nesse momento barulho de corrente se quebrando no mundo espiritual. Eu ouço nesse momento barulho de espadas e escudos, é o céu guerreando contra o inferno através da sua vida. Que o óleo do Espírito Santo possa descer sobre as engrenagens da sua fé. Que a fé do sobrenatural de Deus possa impactar a sua vida nesse momento. Em nome de Jesus, receba nesse momento no seu coração, na sua alma, no seu espírito, a tranquilidade nesse momento, em nome de Jesus. Meu Deus,
Eu oro por estas vidas que vieram à frente, pois entenderam, Senhor, o que era necessário, tomar uma atitude diferente da Tua presença, para que vidas fossem impactadas pelo poder da Sua glória. Eu te peço nesse momento, Pai, em nome de Jesus, pela vida de cada um que aqui está. Pai, traz mudança no meio da sua família, traz mudança no meio da sua parentela. Meu Deus, em nome de Jesus, eu quero te pedir nesse instante, Senhor, faça com que eles venham, Senhor, agora ser crentes diferentes, que através da vida deles, esse lugar, meu Deus, venha ser impactado pela sua glória. Meu Deus, em nome de Jesus, que eles venham ser fonte de Deus, onde quer que estejam, onde colocar a planta de seus pés, a palma de suas mãos. Senhor, que o Senhor venha se manifestar e da condição de sal da terra, que venha ser provocado neles sede pela sua presença, sede pela sua palavra, sede, meu Deus, pelo seu manifestar. Senhor, que eles venham, meu Senhor, nesse momento, Pai, ser renovados pela sua presença, que dentro dos seus corações, que dentro dos seus corpos, que dentro de suas almas e seus espíritos, ó Pai, eles possam encontrar tranquilidade, que a fé do sobrenatural possa ser manifesta através da vida deles. Senhor, eu quero ministrar sobre a vida deles a Tua, meu Deus, bênção, que não acrescenta dores. Pai, em nome de Jesus, é assim que eu oro, pois é assim que eu creio, em nome de Jesus. Quem diz amém? Amém. Graças a Deus. Volte ao seu lugar. Aqui eu quero agradecer a oportunidade que me foi ofertada. Deus abençoe fortemente cada um que está aqui, cada um que pôde estar aqui, os líderes que estão à frente desse trabalho. Deus abençoe grandemente. Amém? Aleluia. Convido mais uma vez os irmãos a ficar de pé para a gente agradecer a Deus. Quantos querem agradecer? Irmão Isaías, diácono Isaías, que trouxe a palavra de Deus. Vamos dizer: deixa Deus te usar. Deixa Deus te usar. Maravilha, né? O jovem pregador, Deus possa usar. Eu fiquei pensando, falando para o step. Eu acho que Deus não usa o step. Deus usa quem Ele quer usar. Porque nós somos o corpo. E Deus escolhe certo. Então eu falei contigo, não foi o que eu te disse, meu coração de repente tu pode pregar. Deus ele escreve certo. Antes de Deus escolher Davi, ele já tinha escolhido Davi antes, mas Saul ainda estava no trono. O irmão pastor Alex adoeceu, não pôde vir, mas Deus lá na sua onisciência, onipresença, disse: vou levar um pregador. Falei para você ontem. Então entenda, Anás, porque me nasce. Porque toda vez que pensamos que somos step, nós achamos que vamos ficar sempre escondidos. Deus não faz isso. Deus diz assim: eu quero todos machados. Por isso que a gente exerce. Soldado preparado na guerra, se alguém for baleado, ele entra na frente. Viu? Grava isso aí. Não tinha quadro? Daniel não estava, mas Deus estava. Deus que marcou essa história para você pregar, permitiu um adoecer, mas Deus disse: ainda tenho soldado. Ele usou você. Essa frase para você nunca pensar que é o step, e saber que você é o escolhido de Deus, porque o step faz parte, mas só quando precisa, você não. Todo dia Deus quer dar obra em nome de Jesus, amém? Vocês creem nisso? Dá uma mensagem, não dá? Dá uma mensagem. Então você não é step, cuidado, uma hora você vai servir. Mas com uma bênção, meu palavra abençoada. Eu já está encerrando. Deus está no controle, Deus conhece tudo. Agradeço os irmãos que vieram. E o nosso Papai do Céu está marcando a nossa história. Amém? Louvado seja Deus.
Senhor nosso Deus, obrigado por este culto, obrigado por esta hora, obrigado por essa oração, obrigado por essa palavra de impacto de fé, Senhor, muito bem pregada, muito bem colocada, Senhor. Apresenta a vida, Senhor, de cada pessoa aqui que veio, que o Teu nome seja glorificado. Quarta-feira nós temos mais oração, sexta-feira nós temos mais oração, e que nós venhamos fazer aquilo que foi pregado através do Teu profeta, Senhor. Senhor, eu te peço, em nome de Jesus Cristo, que o Teu nome seja louvado, Senhor, e que nós venhamos impactar vidas através da nossa fé. Meu Pai, também te apresento o pastor Alex, que já tem 2 dias que está doente, o seu filho, a sua família. Te apresento também a minha esposa, Senhor, que mesmo doente ela veio ontem, mas o Senhor já entrou com milagre. E te apresento a vida de cada pessoa que se encontra doente. Meu Pai, eu te peço, abençoa os guias dessa oração, abençoa Isaías que trouxe uma mensagem do céu, e que Tu venhas usar de forma extraordinária, abençoando e iluminando. Senhor, assim abençoa a todos, em nome de Jesus, amém e amém. E a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com toda a igreja hoje e sempre. A igreja diz amém. Que Deus abençoe todos. Olha, se alguém quiser ofertar, abençoar a obra, se sinta no coração, deixa Deus trabalhar.